Olá, amigo, olá, amiga. Que bom poder conhecê-lo e passarmos juntos esse dia com Deus. Hoje, quero trazer para você uma história muito bonita que está registrada aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Nos versos 13 e 14, eu leio o seguinte. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Versículo 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Os judeus acostumavam levar seus filhos pequenos até um rabino, para que o rabino pudesse abençoá-los. Mas os discípulos viram isso como uma perda de tempo. E eles tomaram a outra atitude. Eles tentaram interromper, impedir que as crianças se aproximassem de Jesus. Esta era uma interrupção desnecessária, porque a tarefa mais importante era pregar o Evangelho para todos, mas eles achavam que apenas os adultos poderiam ouvir. E no versículo 14, é dito para nós aqui que Jesus, vendo isso, ele se indignou e disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus amava as crianças e elas também o amavam. Os corações sinceros dessas crianças encontraram em Jesus um amor, um carinho como nenhum outro. Elas não haviam experimentado alguém que as amasse tanto. Elas perceberam o amor de Jesus, perceberam que era bom estar perto dele, que ele não as ignorava, mas ele procurava incluí-las, inclusive nos seus ensinos. E o chamado de despertar de Jesus aos seus discípulos, o chamado para que ninguém peça às crianças de irem a ele, tem validade também para os nossos dias. Ou seja, nós devemos deixar que os nossos filhos e nossas filhas vão até Jesus, pois deles é o reino dos céus. Bom, isso significa que nós devemos cuidar com duas coisas. Primeiro, nós devemos evitar qualquer palavra, qualquer atitude que afaste as crianças de Deus, pois para Ele as crianças são todas especiais. Segundo, nós precisamos encontrar um caminho, seja na igreja, na escola, em casa, sendo diretamente pais ou indiretamente como aqueles que guardam, como os tutores, devemos buscar para que os nossos filhos possam encontrar Jesus. Devemos procurar no contato diário com a palavra, no culto familiar, aproximar os pequenos de Jesus. E nunca pensemos, ainda não tem idade suficiente, ainda não é esta a prioridade. Não pensemos isso, porque Jesus pode transformar qualquer um de nós para entender que as crianças, em sua inocência, precisam cada vez mais de Jesus. É por isso que o sábio Salomão, certa vez, disse assim: ensina a criança no caminho que deve andar e até quando for velho, não vai se desviar dele. Que eu e você hoje possamos ser pontes, possamos liberar o caminho, possamos ajudar para que as crianças aprendam mais de Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque através do exemplo dos discípulos, o Senhor nos dá uma preciosa lição de que nós não podemos impedir que as crianças busquem ao Senhor, mas nós podemos ajudá-las nesse processo. Por isso, Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos tato e nos ajuda nesta grande tarefa de levar os pequeninos até o Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.